Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Carlos Emanuel. Cadê a piadinha? Michael! Tix! Não, só quem assistia Pânico na Band vai entender essa piada do Dix. Vou botar um. Michael Dix. O vídeo é sobre o filme do Michael Dix. E esse vídeo conterá spoiler, então assista por sua conta e risco. Alerta. O filme, ele não tem a vida inteira do Michael, até porque não tem como resumir a vida de um cara em 2 horas de filme. E também, eles cortaram bastante coisa da polêmica. O máximo de polêmica que tem foi o acidente que teve da propaganda que ele fez pra Pepsi. Porque o pai dele fazia propaganda pra Coca-Cola, falou, vou fazer propaganda pra Pepsi. Na verdade, não. É porque o filme faz a menção à Coca-Cola como se fosse uma propaganda. Ah, tá. Porque o que ele falava? Quando o Michael fazia parte ainda dos Jackson 5, o pai dele falava o seguinte: você quer ser principal igual a Coca-Cola ou você quer ser secundário igual a Pepsi? Entendi. Então, tipo assim, se você quer ser uma Coca-Cola, você tem que ser um máximo, você tem que ser um master ali. Ou senão você pode ser uma imitação igual a Coca-Cola, igual a Pepsi. Aí foi fez propaganda pra Pepsi. Exatamente. Agora aqui rapidinho antes de continuar. Se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. Mas enfim, vamos pro início. O filme gira em torno da polêmica entre ele criança até se desvincular do pai. É como se botassem o pai dele como o vilão da história. É como que na se verdade botasse, não, né? ele é o vilão da história. É o vilão da história. E no filme ainda tá bastante amenizado, né? Porque, né? A vida real... Na vida real era bem pior. Porque o que acontece? Os irmãos deles falam assim, vocês vão poder adaptar tal coisa ou tal coisa, mas a parte do pai vai ser um pouco mais amenizado. Isso porque no filme você já sente raiva, imagina na vida real. E não vai falar sobre as polêmicas. Porque não tem como porque se for resumir assim... a vida do cara em 2 horas de filme. Se for assim, tinha que ser pelo menos, no mínimo, uma série. Seria chato pra caramba. Muita coisa. É muita coisa, exatamente. Mas enfim, o filme começa com o Michael pequeno. Na minha opinião, o ator que fez o Michael pequeno é o que segurou muito a história dele. Porque o ator, ele é... Nossa, o ator é uma gracinha, parece muito com o Michael. E é um ótimo ator. Dá pra ver desde o início, toda vez que o pai dele fala que ele já tá com medo. Toda vez que o pai abre a boca ou olha pra ele, ele já tá com medo. Sim, ele consegue passar um sentimento muito profundo de medo. E, cara, é incrível. E uma coisa que eu não consegui perceber, por exemplo, quando passa pra voz cantada do Michael adulto, eu sei que é o Michael, não é o sobrinho dele cantando. Se vocês não sabem, o ator que faz o Michael adulto é o sobrinho dele. Agora, quando é criança, eu já não sei se é a voz do Michael, se é a voz da criança, se é a voz de outra criança, eu não faço a menor ideia. Parece muito que é a voz do Michael quando ele é pequeno, só que, tipo assim, mexida, né? Mexida. Por causa da época. Da época o som era diferente, né? Sim. Os equipamentos eram outros, ultrapassados, né? Eram outros. Retrata muito bem algumas coisas que o Michael falava da vida dele quando ele era pequeno. Que ele mal conseguia estudar porque o pai dele fazia ele ensaiar o tempo inteiro. Pra até tá perfeito na cabeça dele. Porque na cabeça dele nada tava perfeito, tinha que aperfeiçoar mais ainda. E que, nossa, era exaustivo os ensaios que ele tinha. Ele não conseguia estudar e foi pesada a cena quando ele falou pra mãe, por exemplo, que ele não tinha amigos. Porque ele não teve infância. Ele não teve infância. Então, tipo assim, os amigos dele eram os animais. Que quando ele cresceu começou a ter vários bichinhos diferentes que aqueles sim eram amigos deles. E esses bichinhos diferentes eram girafas, lhamas, macacos, cobras, papagaios, periquitos. E por aí vai. Ele pegou um pouco pro lado excêntrico do Michael que tinha que ter, porque, por exemplo, como o Michael não teve infância, quando ele cresceu, ele falou, esse é o momento de eu ser criança, porque eu nunca fui. Exatamente. E ele se inspirava bastante em um personagem da Disney que é o Peter Pan. Porque ele sempre quis ser uma criança, e não é à toa que quando ele passou daquela polêmica toda
de se desvincular do pai, ele montou o Neverland, que é a Terra do Nunca, não é? É. Que era um baita de um parque gigantesco, cheio de brinquedos, e ele levava um monte de criança pra brincar lá. Isso é uma outra parte que não conta. Não conta no filme, porque o filme ele só vai até o momento do último show do Jackson 5, quando ele finalmente fala: então, essa última turnê que a gente vai fazer junto agora é só carreira solo. Exatamente, vai até o álbum Bad. Aí o Michael cresce, ele começa a querer desvincular, fazer carreira solo, né? Desvincular com o pai dele. Então você vê, por exemplo, ele tendo que esconder do pai dele ou pedindo pros executivos que estavam fazendo o álbum solo com ele pra contar pro pai dele, tipo assim, ó, ele tá fazendo um CD solo e o pai fala, então ele vai ter que trabalhar de madrugada. No horário que ele vai estar dormindo, ele vai estar trabalhando. Sim. Porque o resto do dia é meu. Ou, por exemplo... Era de 9 da manhã às 6 da tarde. Isso. Ele tinha que estar com o pai e a família dele pra fazer parte ali dos Jackson 5 e ensaiar e fazer as coisas e tal. Dali pra frente, das 6 até, sei lá, às 8, ele poderia gravar, poderia fazer o que ele quisesse com o álbum dele. Tipo assim, o pai dele tava... Dane-se. Até o momento em que ele viu... que o Michael começou a ganhar mais dinheiro do que quando tava com os irmãos. O cascalho chegar, né? E a gente vê também ele demitindo pro pai, mandando um fax. Porque, tipo assim, era pros produtores chegar no pai e falar, pô, você tá sendo demitido e tal, tá ali coisa e tal. Só que a produtora meio que sacaneou o Michael um pouquinho e mandou um fax. Exatamente. Com o nome dele ainda. Aí o pai dele faz tudo pelas costas dele, tipo assim, no final já querendo fazer uma nova turnê do Jackson 5. E aí, do nada, o Michael fala, tá bom, eu vou fazer. E aí chega no final, no último show, e fala, esse foi o último show. É porque também, quando os Jackson 5 começaram a fazer fama e tal, ficaram famosos pra caramba, eles mudaram de casa e contrataram um segurança. O segurança que ficava com o Michael percebeu que o Michael, tipo, tava triste, tava chateado com muita coisa. E esse segurança começou a falar o seguinte, poxa, Michael, você tá triste, mas você tá conseguindo montar sua carreira sozinho, você tá conseguindo uma fama gigantesca, você é quase que uma empresa em pessoa. Sim. Por que você não sai da casa do seu pai e monta sua vida sozinho? Você já tem dinheiro, você já tem fama, você é gigantesco. Por que você não sai? No filme ele não chegou a sair. O que ele fez escondido do pai foi a cirurgia do nariz. Sim, é porque o pai dele falava que o nariz dele era feio quando ele era criança. Que você tem um nariz de batata. Você tem um nariz de batata e você tem um nariz feio. Você é negro, pobre e tem um nariz feio. Aí, quando ele conseguiu uma grana, né, sozinho, não era nos Jackson 5, porque o pai pegava o dinheiro todo. Quando ele conseguiu ficar famoso sozinho e tal, ele conseguiu uma grana sozinho, ele foi e fez uma rinoplastia, que é uma cirurgia plástica que você afina o seu nariz. Aí ele chegou em casa, o pai dele viu, meio que riu da cara dele e Michael saiu. Já tinha feito, não tinha mais o que fazer. Sim, não tinha mais o que fazer, até porque o cara zoava o nariz do moleque, então... Exatamente. Assim... Como ele falou, é um filme de 2 horas, não tem como se aprofundar muito. A gente vê a criação de alguns álbuns, a gente vê as gravações de alguns clipes, mas não tem como aprofundar. Então, as pessoas podem achar o roteiro é raso. Não, é porque realmente não tem tempo o suficiente para se aprofundar de tudo. Poxa, é o Michael, cara. Não tem como você resumir, comprimir Se você comprimir ao máximo a história do Michael, ainda, leva umas 7, 8 horas de filme, se você for contar realmente. Exatamente. Talvez até mais. Sim, porque o Michael meio que mudou a história da música. Não é nem do pop, é da música inteira. E aí, quando começam a recriar os clipes, quando você começa a primeira batida da música já vem aquele arrepio, você já reconhece a música, entendeu? Sim, é muito bom, muito, muito bom. Basicamente todas as músicas que eles cantaram no filme eu sabia todas, eu ficava cantando no ouvido dela. Isso quando não tava. Michael! Não, até que nessa sessão que a gente assistiu não tinha ninguém zoando. Só você no meu ouvido. Só eu, tipo, baixinho pra ninguém me xingar também, né? Até porque já tinha gente atrapalhando o suficiente. Sim, porque, vamos só um pequeno comentário. As pessoas perderam noção depois da pandemia do que é ir no cinema.
Sim. Então, teve um outro filme que a gente foi ver, não vou lembrar exatamente qual, e a pessoa ficou falando na nossa frente, conversando, tipo assim, se você cochichar no ouvido, beleza, não atrapalha, mas você falar alto o tempo inteiro, irrita. E aí nesse, a cadeira vinha um pouco pra trás, a mulher bateu... Acertava o joelho da gente. Acertava no dele, acertava no meu, e ainda olhava assim, tipo assim... Deboche, sabe? Exato. Sabe, um debochezinho. Aí deu uma pequena E estressada, tem mas... outra coisa também que é chato pra caramba também que tava acontecendo, é que tinha um filho da... Mãe... ouvindo áudio no telefone, alto. E olha que tem um anúncio ainda falando que a sessão vai começar, coloque o celular no mudo Tipo pra assim, não se atrapalhar você ninguém. ligar o telefone e botar no brilho mínimo, não me incomoda. Agora, pelo amor de Deus, não escuta áudio. Obrigada. Exatamente. Voltando obrigado, para o filme. Quando eles fizeram a gravação da propaganda da Pepsi, eles meio que fizeram praticamente tudo real que aconteceu de verdade. Sim. Porque ali, quando a gente viu a propaganda da Pepsi na TV, a gente não entendeu os bastidores do que aconteceu. Ali eles recriaram praticamente tudo, cara. Tudo. Porque, se eu não me engano, as imagens realmente do acidente só foi sair muitos anos depois. Foi. A gente só conseguiu ver muitos anos depois. muitos anos. Mas o que aconteceu? Eles estavam cantando uma música dos Jackson 5, só que em uma versão pra Pepsi. Foi genial, foi muito legal. E no finalzinho ali das gravações, o diretor virou e falou assim, ó, a gente precisa pegar uma entrada sua de uma maneira diferente, a câmera vai ficar atrás e você vai descer as escadas. Uhum. Beleza, o Michael, ok, a gente vai lá gravar, ele subiu, ficou parado ali esperando o time certo. No que começou a música, o telão abriu, estourou os fogos. No que estourou os fogos, caiu uma faísca no cabelo dele. E ele não sentiu, ele não percebeu. Ele não percebeu, ele só começou a perceber depois que o fogo já tinha subido tudo e começado a queimar o couro cabeludo dele. Aí você consegue ver, pelo menos no filme, o buraco aberto que ficou. Sim, dava pra ver os nervos. Ele sentia tudo. Muita dor, foi tipo queimadura de 3º grau. Sim, foi uma queimadura de 3º grau, onde o cabelo dele não crescia mais. Uhum. Eles tinham que fazer uma cirurgia onde ia cortar a parte queimada e ia meio que puxar o couro cabeludo dele de volta. E mesmo assim não iria crescer o cabelo por completo ali, então ele ia ter que usar um implante, ou se não uma peruca. E fora isso, a gente começou também a ver meio que a vitiligo já vindo. Tem uma cena só que ele mostra, tipo, ó, já tá vindo. Ele mostra o braço já com a vitiligo. Sim, um dos motivos dele utilizar a luva em uma mão só é por causa disso. É porque o vitiligo começou aqui no pulso, assim, mais ou menos perto da mão e tal. Então ele usava a luva pra tampar. Um dos motivos legais também. Porque ele utilizava fitas na mão. Não sei se você sabe disso. Não. Mas era pra o pessoal prestar atenção nos movimentos da mão. Quem tava longe não conseguia ver. Ah, sim, entendi. Então ele colocou algumas fitinhas, só deixava esse dedo aqui. Não vou mostrar o dedo do meio pra vocês. Você já mostrou tecnicamente, mas tudo bem. Enfim, era o dedo do meio e o polegar pra fazer os estalos. Sim, sim. Porque muitas músicas dele tinham os estalos que era pra marcar lugar. Marcar lugar, marcar ritmo. Porque o Michael tinha muito disso. Ele estalava o dedo pra marcar ritmo. Ele fazia o... tudo pra Teve marcar até um ritmo. momento que você falou que não precisava ter colocado num áudio. Ele fazia só pra marcar a música. Sim. Tem uma parte do filme que ele tá cantando, do nada ele... que o pessoal... Não é que o pessoal achava que era parte da música, mas era pra marcar ritmo. Sim. Que não era muito necessário ter colocado ali, mas retratou muito legal, ficou legal. Não é que ficou ruim. O que eu gostei também foi em relação aos clipes que eles fizeram. Que o Michael vê na televisão gangues de rivais se matando e tal. Ele chama essas pessoas pra criar um clipe e aí depois ainda tem o thriller. Eles fazendo a parte de tipo... Sim, eu quero fazer filmes do meu clipe. Esses filmes, na verdade, eram clipes. É porque lá eles só retratavam como filmes. Sim. Eu quero um mini filme. Era o clipe. Que querendo ou não, a produção era tão grande que parecia realmente um filme. E aí, Poxa, tipo... era incrível. E aí, tipo assim, você vai fazer passar na MTV. Dane-se o que você vai ter que fazer. O empresário. Sim, o empresário virou e falou assim, o Michael, na verdade, ele queria que passasse na MTV. Só que aí o produtor virou e falou assim, poxa, é porque a MTV não passa muita coisa de pessoas negras. Sim. A MTV tinha um certo racismo. Aí o Michael virou e falou assim, não, mas eu quero que passe. Dá o seu jeito. Dá o seu jeito. Aí o empresário vem, liga,
seguinte, se vocês não passarem, eu vou arrancar metade do programa de vocês. Sabe tal pessoa que canta lá? Sabe fulano e fulano que passa na sua programação? Então, eu vou arrancar tudo, porque eu mando neles, então... E aí eles tiveram que fazer. Eles tiveram que passar. Quando passou... Já foi, trilha foi lá com Deus. O Foi álbum um mais estouro. vendido. Exatamente, foi um estouro. Porque, era o Michael. Todo mundo amava ele. Tipo assim, mesmo não passando na TV, todo mundo já amava o Michael. Tem uma partezinha nem que seja pequenininha dele criando as músicas, dele escolhendo qual seria a O nome música do álbum. qual seria a música principal do álbum, né? Então foi trilha que ele escolheu Porque o nome do álbum. um dos caras que ajudou a fazer o primeiro álbum, ele falava, quem que faz as músicas? Quem que escreve as letras? Sim. Quem que coordena o ritmo? Quem que faz as coreografias? Você. Então por que o seu primeiro álbum não pode ser Michael Jackson? Aí ele falava, parece muito arrogante, é muito, sei lá, muito esquisito. Então ele demorou um tempão pra conseguir achar o nome do primeiro álbum, que é o álbum Thriller, que foi uma sacada de gênio. Que se ele tivesse colocado Michael Jackson... Talvez, né, não. Porque o nome dele já era muito grande, mas mesmo assim parecia muito prepotente, sabe? Não, e o nome dele era grande, o pai queria que o Jackson 5 fosse nome grande. Ou seja, família grande. É porque ele visava muito dinheiro, então, Sim. Poxa, não tem nem como falar, o cara era um babaca. Sério, serinho. Aí, por exemplo, como eles adaptam bastante coisa da história dele, tem personagem que vai aparecer no início que vai sumir depois. Não tem jeito. Mas o filme foi bem, foi bom. Os críticos estão acabando com o filme, porque, né, eles não gostam do Michael, mas... Poxa, os críticos, eu tenho certeza que os críticos que criticaram o filme são os mesmos críticos que criticavam o Michael desde a época que ele era vivo. Provavelmente. Só que o povo gostou, então se lascou. Tipo assim, algumas pessoas normais, sem ser os críticos, que criticaram alguma coisa do filme, é porque, eles viviam o Michael, né? Algumas pessoas fazem cover do Michael. Sim. Vivem o Michael até hoje. Então, tipo assim, alguns detalhes realmente a galera deve ter criticado e tal. Por exemplo, não tem como você se aprofundar na história e falando que o roteiro é raso, porque o roteiro realmente ele tem que passar por cima, ele não pode fazer muita coisa com detalhe, não tem como. É um filme de 2 horas. É só os melhores momentos do Michael ali. Sim, melhores entre aspas, né? Porque tem um pai, mas enfim. Não, é melhor porque, tipo assim, ele tava ali sofrendo e tal, e ele conseguiu dar a volta por cima e sair. Sim. E ainda foi suavizado a questão com o pai, né? Porque na vida era muito pior. Querendo ou não, teve que suavizar, porque senão ia ser umas cenas muito pesadas. Sim. Muito. Então, é isso. O vídeo hoje foi. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. E comenta aqui embaixo se você gostou do filme também. Exatamente. Tchau. Tchau.